Eu vos saudo na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu estou alegre de poder estar retornando a esta casa, rever aos irmãos. Nós tivemos aqui, na época que foi feito o culto oficial de filiação desta igreja. Estou alegre por estar revendo os irmãos. O pastor Neto F., a sua esposa, a irmã Rejane, né? Jeane é irmã do pastor Washington Falcão, que é um amigo muito querido. Ele está sempre ministrando lá na igreja em Boa Esperança, né? E eu colocando cilada no caminho dele, porque ele tem um trato com Deus que ele não recebe oferta, né? Mas toda vez eu digo, eu vou quebrar seu voto hoje. Aí eu chego e ele diz, de jeito nenhum. Mas é gente muito boa e é uma das pessoas que eu considero que um dos melhores pregadores que eu já ouvi ministrar, né? Prega que eu só queria amarrar metade da chuteira dele. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Washington e louvo a Deus pela vida do seu pai, o pastor Agostinho, que foi quem deu o pontapé inicial na obra do Senhor nesta cidade e ali também no Guarujá, né? Foram homens que fizeram história. O pastor João Queiroz costumava dizer que crente é como tanajura. Não sei se vocês conhecem. Tanajura é uma formiga de roça que na época do inverno cria asa, né? E ele diz que crente é como tanajura, né? Onde chega onde cai vira um formigueiro. E crente, para onde ele se muda, vira uma igreja. Porque era o modelo de crescimento da igreja de Cristo, né? Foi esse o modelo de crescimento. Não foi uma obra de missões planejada, né, através de uma agência de missões e tal, com orçamento aprovado, planejado. Não, de maneira nenhuma, com obreiros assalariados indo a partir de um orçamento anual, né? Não, com marketing, foi famílias que se mudaram para cidades e ali Deus foi fazendo a obra. Foi muito parecido com a igreja de Atos dos Apóstolos, né? A igreja primitiva também cresceu nesses moldes. Portanto, amados irmãos, eu louvo a Deus pela Igreja de Cristo, os 93 anos de organização desta igreja. É verdade que eu sou, as minhas raízes, né, é da Assembleia de Deus. Minha mãe, quando minha mãe nasceu, o meu avô já era crente da Assembleia de Deus, foi um dos primeiros crentes da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, dali da região de Nova Cruz, Pedro Velho, que foi onde nasceu a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Mas eu conheci a Igreja de Cristo, a despeito da Igreja de Cristo ser norte rio-grandense, né, a sua origem, eu conheci a Igreja de Cristo no Guarujá, né? Eu não conhecia a Igreja de Cristo do Rio Grande do Norte. Quando eu conheci a Igreja de Cristo, eu tinha 17 anos de idade, né? E conheci, me apaixonei, estou nela até hoje, né? E eu já estou com 55, vou para cima dos 56. O pastor Davi disse que é um garoto. As juntas que o diga, se é garoto mesmo. E graças a Deus foi aqui que Deus me abençoou e na Igreja de Cristo aprendi o Evangelho de Jesus, não apenas os rudimentos, mas os rudimentos também, e aquilo que foi mais além, né, que formou a nossa base teológica na Igreja de Cristo. E nela me casei e comecei a pastorear a igreja ainda novo, ainda solteiro, e 19 anos de idade. Me casei depois de 2 anos que estava pastoreando igreja, na Igreja de Cristo, e nela criei os meus filhos. As mais velhas foram formadas e todo tempo de pastor eu fui tempo integral. Depois que eu trabalhei até conhecer a Igreja de Cristo,
né, na vida secular. Quando eu conheço a Igreja de Cristo, que o maluco do Toninho diz: você é um evangelista, e eu acredito, a partir daí eu deixo de trabalhar, né, e vou servir ao Senhor. Não porque eu quisesse deixar de trabalhar, é porque na época o Collor de Mello entrou e fechou tudo que era rede hoteleira. O hotel me deu licença, né? Eu estava com carteira registrada, o hotel me deu licença, aí eu fui para o Nordeste, lá comecei a pregar o evangelho. O pastor Alexandre Carneiro chegou para mim e disse: você não volta mais, você vai ficar aqui tomando conta da igreja. Eu digo: não, eu tenho que voltar. Não volta mais. Eu tenho lá uma vida, eu tenho uma noiva lá, eu tinha uma noiva aqui, né? E uma noiva de muito tempo. Eu namorava com essa jovem desde os 13 anos de idade, né? Eu disse: eu tenho uma noiva lá. Eu pensei: não, você esqueça a noiva, esqueça. Não, peraí, não é assim não, eu vou lá. Aí fui lá no Guarujá, cheguei para a noiva: você quer casar para a gente ir por... Isso é com 19 anos. Você quer casar para a gente ir embora para o Nordeste, para você ser mulher de pastor? Porque agora eu vou ser pastor, viu? Ela disse: não, eu caso agora para você ficar aqui. Eu digo: então, nada feito. O meu chamado agora é com Jesus, e eu abracei a causa e vamos embora. Aí o jeito que teve foi acabar noivado, namoro, tudo, cortar todo tipo de conversa que era para não ter nem saudade, tá? E sair sem olhar nem para trás. 2 anos depois conheci a minha esposa, me apaixonei, e com namoro, noivado e o dia do casamento, entre o pedido de namoro e o dia do casamento, duraram 2 meses. E fazem 33 anos. Graças a Deus. Com certeza. Graças a Deus por isso, meus amados. Toda essa história, se eu fosse contar, ia ter mais 93 anos para frente, né? Toda essa história foi na Igreja de Cristo, né? Então eu sou parte dessa história, eu faço parte, apesar de ter as raízes, né, em outra denominação, como todos nós temos, porque a Igreja de Cristo também foi um fruto, né, os nossos primórdios foram frutos também da Assembleia de Deus. Então, mas a minha história, o meu entendimento como obreiro, como servo de Deus, foi nesta igreja, e aqui estou, meus amados irmãos, há 37 anos, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor Jesus, né? E daqui para o céu, né? Quando eu vou descer no ponto final desse ônibus, eu só desço no ponto final. Queridos, eu queria refletir na palavra do Senhor. Não se preocupe não, que eu não vou demorar como ontem à noite, né? Hoje é o 2º dia, a garganta já está ardendo, a mudança de clima, né? Mas eu quero ser bem sucinto, para não cansar os irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Amém? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes, nem deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito dos homens, ou do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Podeis sentar, meus queridos e amados irmãos. Que maravilha! A leitura é extensa, mas a mensagem eu espero que seja curta, né? Rápida. A gloriosa mensagem do Evangelho. Paulo chega na cidade de Corinto, e a cidade era um dos mais importantes centros filosóficos da Grécia. Os coríntios davam muita importância aos grandes filósofos, pensadores, oradores, pessoas que discursavam. Eles gostavam de ouvir os belos discursos. A cidade de Corinto era também um dos maiores centros da vida licenciosa, da vida promíscua, da prostituição, do homossexualismo, que era praticado abertamente e muitas vezes em ligação com a prática religiosa, né? Lá estava o templo os templos das divindades que se misturava o culto, né, com as práticas imorais. Além da influência filosófica na religião, havia em Corinto também os falsos apóstolos, e aí era onde estava o problema. Porque esses falsos apóstolos tentavam corromper a mensagem, a palavra de Deus. E aí Paulo chega defendendo a integridade do Evangelho. Estava sendo
Porque a integridade do evangelho estava sendo comprometida, da pregação do evangelho estava sendo comprometida por pregações distorcidas. E, assim, muito parecido com os dias atuais, né? Um evangelho misturado com filosofias humanas. Como hoje nós temos o liberalismo teológico, que diz que o homem é o centro, que bota você como o centro de Deus. Jesus é o centro de Deus, você é o centro de Jesus, então você é o núcleo principal. Isso não é verdade, isso é uma heresia, né? O liberalismo teológico diz que a serpente no jardim foi coisa da cabeça de Moisés, que aquela cidade que Jesus foi preparar, o cubo, né? Uma cidade cubo, a Nova Jerusalém, que inclusive foi citado ontem na palavra, ela é apenas os valores que João conhecia, mas não é verdade. O liberalismo teológico, ele distorce a palavra de Deus por falta de fé, simplesmente porque não consegue crer. Mas nós cremos na palavra do Evangelho de Jesus. Se eles não quiserem ir para lá, para a Cidade Santa, não tem problema, pode ficarem de fora, mas eu quero ir. Você quer ir? Amém? Um evangelho misturado com ideologias políticas, teologias políticas, como hoje talvez seja o tempo de falarmos como Paulo, de defendermos o evangelho, a palavra do evangelho genuína, porque muitas misturas têm acontecido no meio da comunidade evangélica em geral. Paulo fala para corrigir esses problemas, expõe os fundamentos básicos da mensagem do evangelho diante dos olhos dos coríntios. Porque o evangelho que Paulo anuncia é centralizado na morte de Cristo. O versículo 1 diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O que Paulo estava dizendo eu não fui com discurso filosófico, eu não fui com palavras humanas, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Essa é a centralidade do evangelho. Jesus Cristo crucificado, a cruz. O que Paulo chega na cidade de Corinto para apontar é a cruz de Cristo. Esse é o evangelho da vossa salvação. E ele diz: e eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É esse o evangelho de Jesus. É o evangelho, a palavra da fé que pregamos. A exposição da morte substitutiva de Cristo é o ponto culminante do evangelho. A cruz aponta para a justiça de Deus e para o amor de Deus derramado sobre nós. Esse é o evangelho de Jesus. A mesma cruz que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos, mas, meus amados irmãos, para nós é o fundamento, é a salvação, é a tábua de salvação. A mesma cruz que se torna escândalo para os judeus, para você que creu em Jesus Cristo, é livramento. Esta é a essência do evangelho.
Paulo não anuncia simplesmente a Jesus como o homem perfeito, o modelo de uma nova ética, o supremo mestre da espiritualidade, mas fala de Jesus crucificado. Ora, meus irmãos, você já imaginou que mensagem que Paulo prega exatamente na cidade de Corinto, onde o povo valorizava o anel, né, de formatura, onde o povo valorizava a palavra, o anel de formatura aqui é sentido figurável, porque eles valorizavam aquelas pessoas que tinham um discurso bonito, que subia na tribuna, né, e falava sobre o homem, sobre a natureza, e trazia respostas filosóficas do sentido da vida, da existência. E aí Paulo chega e diz: eu vos prego um Deus que foi crucificado pelos homens. E a crucificação nada mais era do que uma condenação que era dado aos piores criminosos. Você já imaginou que contraste? Se alguém fosse olhar para a mensagem de Paulo com racionalidade, diria: ele não quer ganhar nenhuma alma. O que ele quer é criar polêmica. Porque como é que você vai para uma cidade onde as pessoas valorizam, né, a posição humana, os discursos humanos, para dizer que um homem condenado à morte, e morte de cruz, é o Deus que salva a vida de todos os homens, não apenas a dele. Mas Paulo vai pregar Jesus Cristo crucificado. É no Cristo crucificado que se encerra toda a sabedoria humana. Paulo anuncia o Cristo crucificado que encerra toda a sabedoria humana. É lá na cruz aonde todos os recursos são esvaziados, humanos são esvaziados, e olhando para a cruz, Paulo diz que nós iremos ver que nós não temos possibilidades de salvação pelas nossas obras. Nós temos visto hoje, no Brasil, né, se alastrar um evangelho humanista, pragmático, um evangelho centrado no homem, um evangelho de cura e prosperidade humanas. É só terra, 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 céu, nada. Mas Jesus Cristo cura, sim. Ele faz você prosperar, sim. Mas não é a base do evangelho isso. A base do evangelho não é a cura do corpo. A base do evangelho é a salvação da alma. Jesus não é um curandeiro, ele é o segundo Adão. Porque o primeiro condenou a todos nós. Através do pecado adânico, ele desobedeceu e por ele entrou a morte. Esse foi o primeiro Adão, mas Cristo Jesus é o segundo Adão. Aleluia! Por ele veio a vida. Ele cura? Ora, ele é Deus. Ele liberta o homem dos demônios? Sim. Ele é Deus. Ele te faz prosperar na terra? Sim. Ele é Deus. Mas o objetivo de Jesus vir a esta terra foi para salvar a nossa alma. Foi para nos livrar do pecado e da morte. Esse foi o objetivo. Paulo lembra aos coríntios de sua resolução
de se dedicar exclusivamente ao Evangelho. Paulo não foi ao Corinto criar um fã-clube. Não. Buscando glória para si mesmo. Ele diz: eu não fui até vós para anunciar, senão o testemunho de Deus. Paulo vai a Coríntios não para expor ideias rebuscadas de pensamentos humanos, como muitos. Eu fico besta quando eu vejo vários pregadores, até dos nossos também, né? Quando eles ficam muito preocupados em citar, né? Fulano, Beltrano, Cicrano, até é válido, né? Mas quando isso é uma preocupação excessiva, é a busca da ideia requentada de alguém. Vá buscar Jesus, cite Jesus, a Bíblia é muito melhor. Não é errado, não é pecado citar fulano, Beltrano, porque o exemplo, o testemunho faz parte, mas o Evangelho de Jesus, aleluia, o Evangelho da cruz é genuíno. Ele não precisa de auxílio nem de muleta. O Evangelho de Jesus é puro, é eficaz. O Evangelho, a palavra da cruz que pregamos, irmãos, ela é suficiente. Ela não precisa do meu testemunho pessoal para convencer alguém. A palavra da cruz que pregamos não precisa que eu conte os milagres que aconteceram na minha vida para convencer alguém. Embora o testemunho dos milagres seja importante para glorificar a Deus, mas não para ajudar alguém a ser salvo. Porque o testemunho da palavra de Deus, ela é suficiente. Ninguém deve crer porque eu recebi uma cura. Ninguém deve crer porque viu um aleijado entrar na igreja e sair andando. As pessoas devem crer porque olharam para a cruz. E ao olhar para a cruz, sentiram os seus pecados. Os seus pecados sendo julgados em Cristo. As pessoas têm que crer porque olharam para Jesus, como olhou Pedro quando tinha negado Jesus. Diante da fogueira, Pedro negou Jesus, mas de repente, quando ele nega Jesus, olha para ele, o encontro de olhar foi ao coração de Pedro, a alma de Pedro, e Pedro foi chorar amargamente. E posteriormente, lá na beira da praia, comendo peixe, Jesus se dirige a Pedro. Pedro todo desconfiado, nem cachorro quando cai de mudança. Cachorro agora não cai mais de mudança, porque a mudança é tudo nos carros cobertos, né? Antigamente era no caminhão aberto, né? Eu me mudei muito de Pau de Arara. Os bichinhos caíam, ficava perdido. Pedro está ali todo desconfiado. E aí Jesus diz: tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E aí Pedro entendeu que ele tinha negado. Ele tinha negado, Deus tinha permitido que ele negasse a prova. Não é porque Deus queria saber até onde ele ia, não. É porque Deus queria mostrar para Pedro que ele não era o super-homem que ele tinha dito. Há pouco tempo, né? Ele tinha dito, antes da crucificação: eu estou pronto. Eu vou com o Senhor até a morte. E tem uma coisa: se o Senhor me der o cálice que o Senhor vai beber, eu bebo também. Aí Deus prova Pedro, eu vou mostrar a você que você é frágil, você é uma cana agitada pelo vento.
Cristo. Quando tu se converter, tu vai apacentar, vai cuidar dos teus irmãos. E aí lá na praia, Jesus diz, aí quando ele compreende isso, aí ele diz, Senhor Deus, quem sabe das coisas é o Senhor. Aí quando diz, quem sabe tu é que sabe das coisas, aí Deus, aí o Senhor Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, o Evangelho de Jesus tem que ser suficiente, a cruz de Cristo tem que ser suficiente para penetrar no coração e na alma. A motivação de você estar aqui, de eu estar aqui, não deve ser a placa da denominação. A motivação de eu e você, apesar de amarmos a Igreja de Cristo, a instituição Igreja de Cristo, a sua história, e como eu amo, é verdade, mas a motivação de eu estar nela não é essa história, não é essa placa, a motivação é Jesus, é a cruz de Cristo, é porque um dia Ele nos salvou. Aleluia. O Evangelho é parte do plano eterno de Deus. Eu disse que não ia falar muito, já passei, foi tempo. O Evangelho não é um acidente, né? Porque conseguiram prender Jesus e matar, foi criado o Evangelho para, né? Deus, então, deu um jeitozinho para... Absolutamente. Não, estava tudo no script, desde o início. O Evangelho é o plano eterno de Deus. A cruz estava lá no início. Quando o homem peca, que Deus vai lá e mata o cordeiro. Aquele cordeiro já aponta para Cristo. E cobre a vergonha do homem. Porque o homem estava coberto com folhas. Ele tinha feito uma costura de folhas para se cobrir. E sabe o que representava essas folhas? Essa costura de folhas? Os nossos argumentos terrenos, humanos, as nossas filosofias, os nossos entendimentos, as nossas sabedorias, aquilo que nós costuramos para tentar nos cobrir, para tentar nos esconder. Mas Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou, Ele nos conhece por dentro. Nós podemos costurar folhas para cobrir a nossa vergonha, mas Deus sabe dos nossos pecados, das nossas transgressões, e só tem um jeito de cobrir pelo cordeiro que foi morto. E aí Deus disse, não é assim não, Adão, não adianta você cozer essas folhas não adianta você pegar coisas da terra, artifícios, né, subterfúgios humanos para tentar se esconder atrás de argumentos, tudo isso, essas folhas vão secar e vão cair. A mentira tem perna curta. Essas folhas secam, elas não têm estabilidade. O couro do animal não, quanto mais tempo passa, mais duro fica. Ele vira uma capa. Mas as folhas que você arrumou, Adão, vai secar e vai cair, isso não tem futuro. Ah, meus irmãos, o meu pai era crente no sentido de crer em Jesus Cristo, mas desobediente. Eu tive que pregar muitas vezes com ele sentado na bancada e os olhos caíam, as lágrimas caíam dos olhos, porque ele sabia que ele era desobediente. Ele mascava fumo. E ele estava lá sentado na bancada. Quando chegava em casa, eu solteiro, morava dentro de casa, chegava em casa,
Aí ele ia pegar na pé de fumo, né? Para mascar. Aí eu olhava para mim, aí eu fazia só olhar, né? Eu fazia só olhar. Aí ele sentia o peso. Aí chegava e dizia: meu filho, eu tenho certeza que um dia Deus vai me livrar dessa desgraça. Antes de eu morrer, porque eu creio nele, antes de eu morrer, eu vou me livrar disso. Eu disse: o senhor tinha que se livrar, era agora. Não, assim, ainda vai chegar o tempo, e ficava naquele meio caminho, né? Mas quando era de tarde, sentava num rolo de coqueiro que tinha na parede dos Correios de Poço Branco, ali na sombra da tarde, juntava uma ruma de velho aposentado e ele ficava pregando, evangelizando. Vocês são desobedientes, vocês não querem Jesus na vida de vocês e por isso que vocês vivem mal. Vocês têm que aceitar Jesus, rapaz. Acaba com esse negócio de forró de velho, porque tinha uns forró de velho lá, né? Eles faziam. Acaba com isso, rapaz. Vocês têm que aceitar Jesus. E o pessoal já conhecia, né? Aí dizia: tu é lá crente, Antônio. Ele dizia: eu sou, que você não está no meu coração agora. E aí, o que aconteceu? Meu pai, eu estava em Xeramubim, pastoreando a igreja em Xeramubim. Tinha ido lá implantar a Igreja de Cristo. E no sertão do Ceará. E ele estava no Rio Grande do Norte. Minha mãe me ligou e disse: ó, se você quiser ver seu pai vivo, venha rápido. Aí eu peguei o ônibus e fui para o Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei lá, quando ele me viu, ele já estava bem ruinzinho. Ele morreu de câncer de próstata. Passou um ano. Só um ano. Quando ele descobriu, já estava avançado. Então, um ano depois da descoberta, ele faleceu. E aí, quando ele me viu, foi a primeira coisa que ele disse: eu não disse, meu filho. Disse: o que foi? Faz um ano que eu não boto aquela desgraça na minha boca. Eu digo: o senhor ainda está se lembrando? Ele disse: não, eu estou agradecendo a Deus por essa doença. Desse jeito. Eu estou agradecendo a Deus por essa doença. Porque Ele me livrou na dor. Então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus é a pregação, é o testemunho, a palavra de Deus, é o antídoto mais forte que o ser humano poderia tomar contra o pecado. Não tem testemunho pessoal, não tem coisa que você veja, é crer no Evangelho, é poder de Deus. Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, do grego, porque a graça de Cristo é revelada no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Esse é o poder do Evangelho. Vou terminar. Paulo vai dizer que não é por conhecimento de sabedoria, porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. Não é pelo que a percepção humana pode alcançar, os olhos, os ouvidos, os sentimentos, não. O Evangelho é muito mais do que apenas ouvir e ver. O Evangelho é crer e sentir a transformação. Mas ainda que eu não sinta nada, ainda assim o Evangelho prevalece, a palavra prevalece. Quando nós dizemos assim: irmãos, Jesus está aqui, sinta Ele aí, né? No culto. Aí os irmãos: amém, glória a Deus e tal. Alguém pode dizer: eu não senti. Então, não acho que Ele esteja, que eu não senti. Não é por sentimento. Nós não precisamos sentir nada na casa do Senhor.
Se a gente sentir é bom, né? Mas você não precisa sentir. E sabe por que você não precisa sentir? Porque a palavra de Deus é a verdade. A verdade da palavra de Jesus é suficiente. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é a verdade. Ele não disse: onde tiver 2 ou 3 sentindo, eu estarei no meio dele. Não, ele disse: onde estiver reunidos e falando no meu nome, reunidos e dizendo: aqui é um culto, então eu estarei lá. Essa é a palavra que eu creio que excede a sabedoria humana. Portanto, meus amados irmãos, o Evangelho de Jesus que Paulo prega nesse texto, ele diz que é loucura para os judeus. Ele diz que o que era loucura é também a maior riqueza. E para encerrar, eu quero encerrar contando a história de uma mulher que trabalhou na casa. Isso eu li num livro, essa história. Uma mulher que trabalhou na casa de uma nobre muito rica, né? Na Europa, e ela estava morrendo. A senhora morreu, a patroa morreu, e chamou ela, que trabalhava desde de criança. A mãe já tinha trabalhado também nessa casa dessa pessoa, e ela chamou e deu um papel para essa pessoa. Papel muito bonito e tal. E ela recebeu, a empregada recebeu e disse: isso aqui é, a patroa, isso aqui é para você, porque eu estou indo embora e eu não quero deixar você desprovida, e pegue. Ela olhou, achou lindo, papel bordado, muito bonito, cheio de selo. Aí chegou em casa e emoldurou, botou numa moldura, né? Pendurou na parede, deixou lá. Anos depois, adoeceu também, estava para morrer. E aí uma senhora que morava vizinho a ela, e ela morava sozinha, chegou para se compadeceu e foi lá cuidar dela, e todo dia passava por aquele quadro e olhava, achava estranho. Aí deu para perguntar a ela, né? Que quadro é aquele na parede daquele? Aí ela disse: isso foi da minha patroa que me deu, isso é uma coisa muito preciosa para mim. Eu quero, quando eu morrer, você bota dentro do meu caixão. Bota dentro do meu caixão, porque aquilo ali é um presente da minha patroa, é a lembrança dela. Coisa mais linda do mundo, você viu? Vi. Eu posso levar para uma pessoa dizer o que é para a senhora? Eu vou lhe permitir você levar, mas tenha muito cuidado, porque para mim isso vale mais do que tudo. Tá bom, levou. E aí a pessoa que avaliou disse: isso aqui é um título ao portador que dá direito a uma herança enorme. A parte da herança daquela duquesa tinha sido deixada para a empregada. E aquele papel era o documento que dava o direito ela a usufruir dessa herança, a propriedade. Você está entendendo? E a mulher estava morrendo como indigente, sem ter quem a tratasse. Passou a vida toda sofrendo privações com a herança pendurada na parede. O Evangelho de Jesus é exatamente isso para nós, os seres humanos. É o título que lhe dá a herança,
Agora, na maioria das vezes, nós fazemos, a única coisa que nós fazemos é pendurar na parede e admirar. Isso aqui é amado demais por mim, admirado. E deixa de usufruir a herança que Deus te deu. Por isso que Paulo vai dizer, a minha palavra não é palavra persuasiva, é poder de Deus. Eu não vim ter convosco com um evangelho, com uma pregação comum, humana, mas com a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus transforma, renova, restaura, refaz, salva, liberta, cura, transforma. O evangelho de Jesus é o poder de Deus. Então, amado irmão, não pendure na parede. Não diminua a grandeza da mensagem da cruz. Como eu disse lá em Jardim Itajaí, cada pessoa no seu bairro é um crente em potencial. Olhe para ele com esse olhar. Pregue a Igreja de Cristo em Interlagos, a Igreja de Cristo em São Paulo. Pregue o evangelho do poder do Espírito Santo. Não apenas as coisas bonitas. Amém? Que Deus nos abençoe e que a graça de Cristo reine sobre os nossos corações e que o Senhor Jesus fale aos vossos corações aquilo que Ele deseja falar a partir da inspiração desta palavra. Que Deus nos abençoe.